Frequentemente fazemos reuniões com os nossos parceiros e na semana passada estivemos com o time Chemunion Europa, que nos trouxe novidades sobre os congressos dos quais eles têm participado, principalmente nesse início de ano. E um dos congressos onde eles estiveram foi o INCAS. Eu também estive visitando algumas dermatologistas que participaram do INCAS, ou como visitantes, ou até como palestrantes, e também trouxeram diversas novidades. E nós queremos focar hoje em um dos temas apresentados lá, que foi a questão da inflamação de baixo grau e de como ela se relaciona com algumas disfunções da nossa pele, particularmente o melasma e a celulite, e o que nós podemos utilizar para minimizar esses efeitos indesejados. E o que nos foi relatado tanto pelo time da Chemunion Europa quanto pelas dermatologistas é que o uso de suplementos orais combinados com ativos de uso tópico, ativos de uso injetável, a utilização de equipamentos está crescendo, né? Principalmente nessa parte da inflamação. E um dos ingredientes que foi mais falado lá, aliás, não foi só um, né, Rê? Foram 2 ingredientes que foram muito discutidos no INCAS, foi a utilização da superóxido dismutase e a utilização da curcumina, que são amplamente conhecidos e que a Inove tem disponível no portfólio. Aliás, são formas muito biodisponíveis, o que é extremamente importante neste caso. Os ativos que nós temos disponíveis são o Sodimax, que é o extrato da Rosa Roxburgh, com alta concentração, né, da superóxido dismutase. Nós temos 20.000 UI por grama. Além disso, pelo processo de extração, nós ainda temos vitamina C, polissacarídeos, triterpenos e polifenóis. E é exatamente esta composição fitoquímica que vai trazer os benefícios e a eficácia do Sodimax. Eu quase te cortei, mas na verdade para te falar, ou para falar aqui para quem está nos ouvindo, que essas concentrações dos outros fitoquímicos não são traços, mas são concentrações altas, porque quando nós vamos estudar um pouquinho sobre essa composição fitoquímica da Rosa Roxburgh, a gente vê que realmente ela contém altas concentrações comparadas a outros vegetais, frutas, em relação a esses componentes. Que foi uma pergunta que já veio para mim em algum momento de algum cliente. E é justamente toda essa composição fitoquímica que faz a diferença na utilização do Sodimax, né, para ter a eficácia, para ter todos os benefícios. E a concentração de uso dele é baixa, né, relativamente baixa. A gente pode trabalhar de 10 até 75 miligramas, sendo que em torno de 40 a 50 miligramas é a dosagem ideal. E sempre pensando também que se pode utilizar isolado, sim, mas em associação, porque isso é extremamente interessante quando a gente, inclusive, fala que é o DNA da farmácia, é essa personalização, né? Devido a vários mecanismos de ação que são importantes de serem incorporados ou pensados para o tratamento de determinado paciente. E eu quero trazer para vocês aqui um feedback que nós temos de um profissional, que é um profissional da farmácia de manipulação, mas também é um professor de várias pós-graduações na área de estética, e ele nos trouxe um feedback muito positivo do Sodimax na celulite. Porque assim, eu gosto muito de ler artigos, então eu estudei bastante sobre a Rosa Roxburgh e vi muitos estudos. Mas quando a gente tem, né, esse feedback prático de alguém que está ali já em uso,
Isso é muito gratificante. Então, eu queria trazer esse ponto aqui também para a nossa discussão. Exato. Você falou também, Cássia, da curcumina. Exato. E a curcumina é, sem dúvida, um dos, talvez, ingredientes mais falados e utilizados hoje, desde o tempero até as formas mais biodisponíveis. Ela hoje faz parte de guidelines na área de cognição, de depressão, guidelines no Canadá, que realmente recomendam esse uso. E, Cássia, fala um pouquinho sobre a nossa curcumina, que é o curcumicel, quais os benefícios, o porquê, né? Nós temos realmente falado tanto dele, tanto dessa questão da biodisponibilidade. Falo com todo prazer, porque é um produto que eu adoro. O curcumicel, ele chegou como a 4ª geração de curcumina. Até alguns tempos atrás, era muito utilizado o extrato de cúrcuma longa. Só que o extrato de cúrcuma longa, ele é lipossolúvel. E aí ele possui baixíssima biodisponibilidade, não atravessa a barreira intestinal. Sabendo disso, a gente vê muita associação do extrato de cúrcuma longa com a piperina, que aí de baixíssima biodisponibilidade passa para baixa biodisponibilidade. Então, assim, os efeitos benéficos da curcumina quase não são percebidos. E ao longo dos anos vieram as outras gerações de curcumina, mas também com um pouco mais de biodisponibilidade, sim, mas nada comparado ao nosso curcumicel, que foram feitos testes, estudos, e o resultado foi que o curcumicel tem 185 vezes mais biodisponibilidade do que o extrato de cúrcuma longa. E por que isso? Porque é a curcumina na forma micelar e na tecnologia de Li-Caps, ou seja, ela já está líquida e encapsulada. E claro, né, Rê, pensando na farmácia de manipulação, o trabalho e a sujeira que faz encapsular o extrato de cúrcuma, já ter um produto pronto facilita e muito a vida da farmácia. Sim, e a gente pensando também que a concentração de uso de uma cúrcuma extrato seco teria que ser uma concentração, uma quantidade muito grande, tipo uma colher de sopa ou mais, né? Com que você ingere uma colher de sopa de cúrcuma, fica bastante difícil, né? Do ponto de vista de adesão ao tratamento. Exato. Fazendo um resumo aqui, então, do que a gente está conversando, nós trouxemos para vocês a questão do estresse oxidativo, né? Porque quando a gente respira pela primeira vez, a gente precisa da respiração, mas é o paradoxo. A gente já começa a produzir radical livre, que vai gerar inflamação, e é essa inflamação que nós falamos anteriormente, de baixo grau, e que vai cursar ao longo da nossa vida com doenças silenciosas, que a gente chama, né? Particularmente o envelhecimento geral do nosso organismo, doenças degenerativas, né? E aí pensando na parte cardiovascular, nervosa, enfim, em tudo. Trazendo para a pele, então nós comentamos como esse desequilíbrio que nós vivemos, porque vamos combinar que quem não vive em estresse? Todo mundo. Todo mundo. Então, eu costumo dizer que a gente, infelizmente, vive em desequilíbrio. Haja meditação, mas também não resolve tudo. Nós temos, então, que ajudar o nosso organismo nessa questão, né, de reequilibrar essas defesas. Como a superóxido dismutase é a primeira linha de defesa, é extremamente importante a gente ingerir substâncias e outros fitoquímicos antioxidantes para tentar equilibrar. A gente não vai inibir, mas a gente vai tentar voltar esse fiel da balança para uma situação de equilíbrio, minimizando então esses efeitos danosos, né? Dessa inflamação de curto prazo, de curto grau, né? Porque ela cursa, na verdade, com prazo muito longo. O prazo é longo. Para que a gente, então, minimize esses sinais de envelhecimento, seja um melasma, que é considerado, por exemplo, pelas coreanas, né, pelos orientais, como o primeiro sinal de envelhecimento. A celulite aqui no Brasil, que
incomoda muito, né? País tropical, praia, então as pessoas tendem a ter um cuidado maior com o corpo e, aliás, a questão do tratamento corporal é algo também que vem como uma tendência que vem sendo falado muito nos últimos congressos. E aliados a tudo isso que a Regiane acabou de dizer, a Inove Magistral tem Sodimax e Curcumicel. Quer saber mais sobre esses 2 produtos? Fale com um de nossos consultores. Agora, se inscreve aqui no canal Inove Play e ative as notificações. Obrigada! Obrigada!